A gente costuma, entre nós bispos, a gente costuma conversar uma coisa, a gente brinca assim, Sim. a gente diz o seguinte: se de manhã cedo a gente não levantar e não rezar primeiro, a gente não reza o restante do dia, porque o dia nos Isso. moe e nos consome, Isso. né? Então, diariamente eu levanto mais cedo, eu tomo café, vou para a capela e tenho um tempo Uhum. ali para rezar, para meditar, para preparar também homilia, porque eu sei que durante o dia não vai ter mais Uhum. tempo, né? É, durante o restante do dia você tem que encontrar momentos para você rezar, mas não é que dá para você tirar grandes momentos do dia para você fazer Uhum. isso fora aquele espaço. E a celebração da missa, que já são compromissos agendados, né? Então, em geral, você tem aqueles compromissos ali, então você já tem garantido a celebração da missa. Agora, realmente, para nós, digo assim, pessoalmente, mas conversando com outros bispos, falta, às vezes, ocasiões, momentos, e a gente precisa muito se apegar aos poucos que a gente tem para uma espiritualidade um pouco mais aprofundada. Então, quando tem retiro do clero, quando tem formação do clero, são os momentos que eu pessoalmente aproveito para fazer isso. Às vezes, quando prego algum retiro, são momentos que eu tenho que aproveitar para isso, né? Então eu vou aproveitando esses momentos que Deus também vai providenciando para fazer isso, né? É, às vezes acordo durante a noite porque você não consegue, você falou assim de dormir. Olha, tem noites que a gente vai dormir bastante tarde, não porque você está fazendo coisas, mas porque a cabeça está tão Uhum. agitada com decisões e com coisas assim que você acaba perdendo sono, né? Isso acontece. E aí a gente precisa controlar, precisa fazer uma atividade física, né? Porque senão não dá conta disso. Mas a espiritualidade mesmo nossa, ela se mantém na oração e na Eucaristia. É, porque da onde que o padre se alimenta? Ele se alimenta dessas coisas também, né? Da vida de oração, da celebração da missa, dos sacramentos que ele preside e tal. Para o bispo são menos disso, né? Você geralmente não faz batizado, casamento, Uhum. tal. Fica restrito o quê? Crisma e missas de padroeiro e coisas e tal, e as missas que você celebra. Agora, uma coisa boa é que quando a gente tem um grupo de bispos assim amigos, né? E eu tenho um grupo de bispos assim amigos, a gente às vezes pode se frequentar, se não fisicamente, mas a gente telefonar, ligar, conversar um pouco. E aí a gente vê que os problemas das dioceses são todos iguais, né? Então tem mais aqui ou tem menos ali, mas é É que tudo. nem a casa da gente. Muda de endereço. É, isso mesmo, não tem jeito. Então tem mais ou menos essa situação. Mas isso é uma coisa importante, a fraternidade entre os bispos. E voltando a uma pergunta que você me Sim. fez antes, né? Por mais que às vezes a gente tenha pensamentos que são diferentes, a fraternidade, o episcopado, ele nos dá um sentido de pertença ao colégio episcopal de uma maneira que nós nos sentimos unidos. Mesmo quando tem uma situação assim, existe um pensamento que nos une. Então, esse encontrar-se dos bispos, essa possibilidade de estar juntos também é uma coisa que ajuda bastante. Pegando um gancho do que a gente está conversando agora, sobre a saúde dos padres. Né? Você tem listas, né, de padres que chegam a tirar a própria vida, né, que estão realmente muito mal, quando se fala de depressão, síndrome do pânico, burnout e tantas outras coisas que se tem por aí. Entre os bispos, se comenta ou se levanta preocupações que são relacionadas a isso? É realmente uma realidade essa situação ou esse tempo que nós estamos vivendo
no mundo dos padres, na realidade do sacerdócio em si? É uma realidade, sim. Existe. Talvez meio do que do mundo inteiro, não só dos Sim, sacerdotes, eu mas acho falando. falando de uma categoria, né? De Uhum. uma categoria sacerdotal. Isso você encontra. O mundo atual, da forma como nós vivemos, nós temos uma percepção de tempo diferente dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós temos Sim. uma percepção da realidade diferente. E isso se reflete também sobre o sacerdote. Na passagem do ano 2000, eu lembro de uma pesquisa, de um livro que saiu, até foi coordenada na época, se não me engano, pelo Antoniazzi, e a pergunta era: Padre, você é feliz? Isso deu origem a um livro, e esse livro tinha um estudo que lá nos anos 2000 já se falava dessa questão dos padres, do ritmo de vida que levavam e de uma série de coisas. Uma das constatações lá era de onde vinha esta insatisfação, esta angústia dos padres, coisa e tal. Lá já se pensava nisso. E isso tem, com o passar dos anos, né? Estamos falando de 24, 25 anos atrás dessa pesquisa, isso foi se aprofundando, isso foi se tomando forma num sentido mais assim. Falando da categoria específica dos sacerdotes, temos essa preocupação, nós temos essa visão também com relação aos bispos, porque os bispos também sofrem com isso, de uma maneira mais... os padres, eles têm, vamos dizer, eles têm outros padres mais próximos para buscar alguma conversa e tal. Os bispos ainda têm uma barreira maior, porque numa diocese geralmente você tem um bispo só. Santo Amaro aqui tem o bispo e tem o auxiliar. Quando são dioceses que tem auxiliar, você tem mais um. Mas então esse problema também existe. Então tudo isso é fruto do nosso tempo, né? Existe um cuidado, uma preocupação com a saúde? Existe. Me lembro que no ano passado, na formação, no dia de preparação para a quaresma dos padres, eu disse uma coisa: o padre que não se cuida, que não cuida da sua saúde, ele tá pecando de alguma forma contra o próprio ministério. Por quê? Porque se ele não cuida bem de si mesmo, ele deixa de ter condições de cuidar do rebanho que foi confiado a ele. Então, cuidado com a saúde é um ponto importante. E o que significa cuidado com a saúde? Boa alimentação, uma prática de esportes, buscar hábitos saudáveis, né? O que é um hábito saudável? Ter horário para levantar, ter horário para se deitar, né? Ter um ritmo de vida. O ritmo de vida é uma coisa importante. Isso o seminário nos permite. Você ter um ritmo de vida, né? Você tem momento de estudo, momento de alimentação, momento de oração, você tem todo um ritmo. Então, levar isso para a vida, porque com facilidade a gente abre mão disso depois morando sozinho ou estando sozinho. Por quê? Porque ninguém te controla. Mas isso faz parte de uma vida saudável, esses hábitos. Então, tudo isso é um conjunto. Junto com isso, nós temos as situações modernas das redes sociais, das amizades, das ligações entre pessoas, Sim, que leva ao problema, às vezes, da solidão do padre, que vai buscar recurso ou que vai buscar refúgio em outra situação e coisas do tipo. E aí você tem problemas que vêm junto com isso, né? Alguém diz assim: mas se os padres se casassem, resolveria o problema. Você tem um punhado de gente que é casada e vive uma solidão danada. Né? Então não é esse o problema, esse é um problema interno. Mas se os padres se casassem, teria menos padres suicidando. E você tem número também de gente que se suicida casado e coisa e tal. Então não é essa a questão. É um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados. Isso nós temos discutido, nós temos números, temos dados. Às vezes a imprensa faz um pouco de alarde com esses dados, né? Porque quando se publica uma notícia, nem sempre aquela notícia vem embasada nos fatos reais que levaram àquela situação, né? Mas
é um conjunto de coisas e é uma preocupação. E a gente conversa sobre isso, sobre a saúde dos padres, a gente tem essa preocupação, né? De vez em quando eu vejo um padre assim, que tá fazendo, eu pergunto, falo, mas quando que é seu dia de descanso? Eu procuro também fazer o meu dia de descanso, né? E esses dias teve um bispo que foi Dom Falcão, né? Dom Falcão falando sobre o descanso dos padres. E Dom Falcão tem razão. Na segunda-feira, que é dia do descanso do padre... Não ligue para ele, não. Não ligue para ele, não. Não fique chamando, não fique fazendo isso. Porque, de fato, né, o domingo é o dia que o padre trabalha mais. Porque ele tem as missas, ele tem que, às vezes, se deslocar de uma capela para outra, de um lugar para o outro. Então, se o descanso dele é na segunda, alguns padres fazem na terça, na quarta e tal, mas é o dia do descanso do padre, deixa o padre descansar. Né? Ah, mas tem um doente que precisa ser atendido. Bom, mas não é que todos os padres tiram um descanso no mesmo dia, né? Procura... mas eu tenho que me confessar, tem que ser hoje. Olha, mas hoje o padre não está. Né? E a gente precisa manter isso, porque é algo que faz bem.